Para compreendermos a ética do homem antigo, e como homem antigo estou me referindo ao antigo grego, talvez o melhor caminho seja aquele indicado por Michel Foucault. Eu digo de que a ética antiga é sempre a procura de uma estética da existência, de uma estilística para que o homem possa realizar uma obra de arte que é a sua própria vida. Para entendermos a riqueza e a complexidade dessas correntes todas que vão aparecer ao longo dos séculos na antiguidade grega, a gente deveria, me parece, ter alguns referenciais e fazer algumas distinções. Em primeiro lugar, há uma linhagem ética tradicional, arcaica, aquela que de primeiro nós temos conhecimento, que é a que está expressa nas epopeias homéricas, que é a ética inerente à condição social da pessoa e que lhe está, de certa maneira, garantida pela sua origem, pela sua ascendência, pela sua genealogia. Nesse caso, a virtude, areté, que comporta no seu bojo tanto a noção de moral como a noção também de virtuosismo, é algo que é atribuído àqueles indivíduos que apresentam essa virtude, essa areté, por uma condição inata, pela sua estirpe e pelo seu sangue. É sinônimo de nobreza, mas nobreza de sangue. Por outro lado, o que nós vamos encontrar também, proveniente dessa fase bem recuada e expressa explicitamente na obra de Hesíodo pela primeira vez, é uma noção de areté, de virtude, que não é um dado, que não se identifica uma situação de fato de alguns, mas é a conquista que alguns podem ou não realizar na medida em que empreendem um esforço, uma labuta, uma luta, um trabalho. Essa identificação de virtude como resultado de trabalho é algo que se expressa pela primeira vez, repito, aí com Hesíodo, e que abre um outro caminho, que vai disputar com o primeiro ao longo dos séculos na antiguidade. O que é a virtude? É uma excelência que alguns têm naturalmente ou é alguma coisa que alguns conquistam com esforço? Eu posso vir a ter uma virtude que eu não tenho, ou eu tenho ou não tenho a virtude por uma situação de nascimento? A virtude é algo de fato que alguns possuem, ou é alguma coisa que de direito alguns passam a ter porque se esforçam e trabalham para ter? Essa é uma questão crucial que atravessa toda a ética antiga. Por outro lado, há uma outra diferenciação que precisa ser feita. Esse trabalho, essa estilística, essa estética da existência, essa criação de uma obra de arte no campo da conduta humana, é alguma coisa que se pode fazer apenas no âmbito pessoal, ou se pode e se deve fazer também no âmbito da cidade, da polis, da sociedade, portanto no âmbito político. Cruzando essas quatro vertentes, a concepção de virtude identificada à nobreza, a concepção de virtude identificada ao resultado de um certo tipo de esforço e um certo tipo de trabalho, a concepção de virtude como uma ação estritamente no campo pessoal, ou a concepção de virtude como também envolvendo a esfera política, nós podemos encontrar referenciais para entendermos as variantes dessa estilística que é sempre o trabalho ético segundo o homem antigo. Quando Epicuro prescreve que a felicidade é um trabalho pessoal e é um trabalho que tem que ser feito fora dos tumultos da cidade, da polis, ele não está afirmando que a felicidade é uma conquista individual. Ele não é o autor de uma ética individualista, ele é sim o autor de uma ética subjetiva, centrada na noção de liberdade interior, mas não individualista. Porque o que ele mostra é que é fundamental para que esse trabalho se concretize, que o homem esteja o tempo todo apoiado no homem, no outro homem, nos outros, naqueles que são companheiros dessa mesma tarefa, que são companheiros desse mesmo trabalho, que estão empreendendo o mesmo tipo de esforço. Por isso, se a procura da serenidade, se a procura da liberdade interior, da autarcia, é uma procura que retira o homem da turbulência da polis, ele não se isola, ao contrário, ele se recolhe com os amigos ao jardim, e nesse jardim, numa fraternidade lúcida, numa fraternidade esclarecida, ele vai procurar
no intercâmbio, nas trocas, nos colóquios, nas conversas, ou seja, apoiado num esforço de grupo, ele vai tentar manter aí o seu trabalho, o seu artesanato interior, e só assim, dentro da amizade, que esse projeto pode ser realizado. Não é insular o homem, isolar o homem, fazer dele aquele que recusa todos os outros e o resto do mundo. É ao contrário, substituir a polis com os seus antagonismos pelo jardim, com a sua filia, com a sua amizade. E amizade que está no fundo do próprio projeto da filosofia, porque todos sabemos que filosofia não é senão amor à sabedoria, amizade pelo conhecimento, e é isso que no fundo une esses indivíduos, é isso que no fundo aproxima aqueles amigos, porque eles são amigos entre eles, porque na verdade todos estão no mesmo processo de busca da sabedoria, de busca do conhecimento. É importante, portanto, lembrar que a ética de Epicuro é uma ética que se fundamenta primeiro no conhecimento, no apoio à razão, na recusa ao obscurantismo, na recusa à crendice, na colocação do mundo como alguma coisa, a dimensão da compreensão humana, alguma coisa que está dentro da possibilidade de compreensão da medida humana. O mundo é mensurável pela racionalidade do homem, o mundo pode ser medido pelos sentidos e pela razão do homem. É essa ideia básica que afasta tudo que é obscuro, tudo que parece intangível, tudo que é absolutamente insondável, e que faz com que os próprios deuses de Epicuro, e ele afirma, os deuses, sejam compreensíveis, tenham comportamentos razoáveis, e tudo, homens, deuses e pessoas, sejam no fundo explicáveis racionalmente. O modelo racional que ele usa é o modelo que está prevalecendo no seu tempo, que ele adota, que é o modelo do atomismo. O que diz essa doutrina? É que, no fundo, tudo é compreensível porque tudo está regido por uma legalidade. Legalidade mecânica, dizia Demócrito. Legalidade mecânica, repete Epicuro. Porém, uma legalidade mecânica na qual Epicuro precisa encontrar a justificativa para essa postura do homem à procura de um bem, à procura de uma felicidade e à procura de uma rejeição daquilo que está constituído como um dado, como um fato, e que na verdade não o satisfaz. Ou seja, é preciso que a razão que dê cobertura à compreensão que o homem tem dele próprio homem, seja uma razão que primeiro explique o mundo, mas que ao mesmo tempo, aí dentro, explique o homem como um ser capaz de recusar a ordem instituída neste mundo. Para ele ser um ser autônomo, ele não pode estar preso à concepção de um fatalismo. Ele precisa que as leis que regem o cosmos abram um espaço para a sua postura enquanto escolha, enquanto estabelecimento de norma de vida, ou seja, é preciso que dentro da mecânica do mundo haja um espaço onde a rebeldia e ao mesmo tempo a construção do homem em busca de uma meta para ele melhor seja possível. Ou seja, é preciso que haja as leis mecânicas que me digam que o mundo é alguma coisa sustentada na razão, mas é preciso também que essa mesma razão justifique o meu inconformismo de Epicuro, diante do sofrimento e diante da adversidade. A ética exige mais do que um mecanicismo, exige uma racionalidade flexível para dentro dela caber o humano com seus projetos, o humano com os seus ideais, o humano com as suas metas. Ou seja, ele diz, o atomismo explica todas as coisas, só não explica que o homem não seja apenas uma coisa que tem que ficar inerte diante da fatalidade do jogo mecânico. Se o homem não é assim, com a mesma razão com que eu explico as coisas, eu preciso encontrar uma forma para que, na verdade, essa razão dê sustentáculo, aclarador à postura do homem. A saída dele é genial e o jovem Marx ficou felicíssimo, né? E escreveu maravilhas a esse respeito, porque, diz Epicuro, os átomos, segundo Demócrito, evidentemente, são partículas, né, indivisíveis que caem desde sempre no vazio infinito. Só que se isso acontecesse e fosse só isso, se o único pressuposto de explicação do mundo fosse essa lei mecânica de movimentação de átomo no vazio, como explicar que o homem possa, como ele está propondo, desviar-se de uma fatalidade e caminhar na direção
direção da felicidade e do seu bem. É preciso que eu perceba que esse é o modelo básico racional, mas ele não dá conta de tudo, porque não dá conta do homem. E é preciso que nessa queda dos átomos, é preciso que haja a possibilidade do clinamen, diz ele, do desvio. Ou seja, a existência do homem e da sua liberdade é outro ponto de referência fundamental para Epicuro. O mundo é racional sim, mas a racionalidade do mundo precisa dar conta também racionalmente da ação do homem contrária à fatalidade das coisas. O homem não é mais uma coisa que fique inerte, fatalmente colocada onde ela foi posta. Ele pode se posicionar, ele pode escolher, ele pode se direcionar, ele pode se dirigir. A ética pressupõe um dever ser, a ética pressupõe sempre uma norma, uma meta, a ética pressupõe sempre alguma coisa que não é apenas de fato, mas que de direito se propõe a ser de outra forma, ou seja, a existência do bem, a existência de um processo de conquista de virtude, a existência de uma estilística que direciona a vida do homem para onde o homem quer, deseja, acha que é melhor, pressupõe que não há uma fatalidade universal, há uma legalidade sim, há uma racionalidade sim, mas ela precisa envolver, ela precisa dar uma cobertura à possibilidade de recusa do homem, ou seja, à possibilidade de desviar-se, à possibilidade de libertar-se. A gente poderia até resumir, tentar resumir dizendo, para Epicuro, a liberdade é sempre o desvio de uma fatalidade. O homem não é livre porque está tudo solto e tudo inexplicável e tudo obscuro. O homem é livre, e é isso que é a grandeza da sua liberdade, porque apesar da fatalidade das coisas, do mecanismo do mundo, ele abre uma brecha para os seus projetos. Ele é o inventor do dever ser. Acima da fatalidade das coisas que são, ele introduz uma dimensão que é a dimensão do dever ser, do seu projeto de vida, da sua meta. Ele não é um ser passivo diante do mundo, ele não é apenas o reflexo das circunstâncias, ele não está à mercê apenas das contingências, ele é alguém capaz de, diante das contingências, dar respostas diferenciadas. E ele, por isso mesmo, pode estabelecer o seu itinerário, a sua rota, a sua meta. Mais precisamente, do ponto de vista de uma estilística e de uma libertação interior, ele vai mostrar que esse desvio no campo ético, esse clinamen, essa rejeição da fatalidade e a construção de um caminho próprio de libertação, de autarcia, se consegue por dois tipos de recursos de que o homem é capaz. Primeiro, o homem pode, o homem deve, e agora a palavra deve ganha todo sentido. O homem pode e deve administrar os seus desejos, porque os desejos não são do mesmo tipo e não são todos originariamente provenientes do próprio homem. Há desejos artificiais, há desejos recebidos de fora, há desejos que são, na verdade, a manifestação não de autonomia, de querer eu mesmo, mas ao contrário, de heteronomia, de eu ter introjetado um querer que não é meu, um desejo que nem é meu desejo, porque há desejos naturais e necessários, há desejos que não são nem naturais, nem necessários. E diz ele, se nós conseguirmos ficar apenas com os nossos próprios desejos, que são os naturais e os realmente necessários, nós já agora conseguimos um espaço de libertação enorme, porque nós exorcizamos, nós afastamos de nós a obscuridade daqueles desejos impostos pela imitação, pelo mimetismo, pelo homem que é apenas o integrante de um rebanho e vai seguindo um caminho que ele não traça, que ele não escolhe, que ele não sabe qual é e que ele segue apenas dentro de um mecanismo de massa, diríamos nós hoje. Ele diz, não, é preciso, a palavra é de origem grega, é preciso ser de alguma maneira autêntico, voltar a si mesmo, a sua própria natureza, a sua própria naturalidade, talvez a gente devesse dizer. Ou seja, o homem precisa reconhecer primeiro quais são os seus desejos naturais e necessários, deixar de lado o fardo pesadíssimo dos inúmeros desejos nem naturais nem necessários que pesam sobre a maioria, atormentam a maioria, angustiam a maioria e mais ainda, o homem é capaz de um outro recurso extraordinário. Porque ele é desviante, porque ele só é livre na medida em que desvia, ele pode, através do seu equipamento interior, das suas imagens interiores, ele que está tentando sobreviver na construção do seu trabalho interior apenas com seus recursos próprios, ele tem que fazer uma seleção
dentro do seu imaginário pessoal, do seu acervo de lembranças, ele tem que fazer um jogo de imagens. Se a sensação imediata é terrível, como Epicuro sofrendo com os cálculos da bexiga, ele pode, naquele momento em que a dor é aguda, a dor física é aguda, ele pode substituir, numa técnica que ele é o primeiro a ensinar, substituir essa sensação imediata e dolorosa por uma lembrança prazerosa de alguma sensação passada positiva. Ou seja, se nós conseguíssemos, é a proposta dele, fazer com que nós fôssemos nós mesmos os manipuladores, os diretores do nosso próprio imaginário, se nós conseguíssemos montar o nosso filme interior como sendo um filme não só da nossa autoria, mas da nossa direção, se nós pudéssemos selecionar as nossas imagens, nós poderíamos o tempo todo buscar em nós as imagens positivas e contrabalançar com essas imagens positivas as sensações imediatas, escravizantes e dolorosas. Porque nós não somos apenas o momento que somos e que vivemos. Nós não somos apenas o momento presente. A temporalidade que é típica do homem, e isso é central no epicurismo, a temporalidade que é típica do homem e que constitui a memória do homem, faz com que a dimensão humana transcenda a imediatez do instante presente. Ou seja, nós somos o que somos no instante presente, mas tudo aquilo que somos enquanto reservatório de lembranças do passado. E mais, enquanto também acúmulo de expectativas quanto ao futuro. A novidade do homem dentro do universo, o caráter desviante do homem do universo, aparece aí com toda a clareza e com toda a força. Nós não estamos escravizados à imediatez do tempo das coisas. Porque temos um tempo de consciência, nós podemos ter uma espessura de tempo interior que é diferente da instantaneidade imediatista do tempo exterior. Ou seja, a nossa realidade não se mede e não se constrói apenas a cada instante com aquilo que o mundo é a cada instante. A cada instante do mundo corresponde em nós uma multiplicidade, uma infinitude de instantes presentes, passados e futuros. Ou seja, a temporalidade que é típica da consciência, a temporalidade dá uma elasticidade interior ao homem e é usando isso adequadamente que o homem consegue livrar-se da adversidade imediata, que parece ser um fatalismo, e recolher-se à riqueza maior do seu arsenal de imagens, e aí, como ele é senhor de si mesmo, ou deve ser senhor de si mesmo, aí onde não existe nenhum Alexandre, aí onde não existe nenhum tirano, onde só ele pode ser o senhor ou o escravo, se ele mesmo se escravizar, é aí que ele vai poder ter a autonomia de viver o instante que ele quer viver. A forma de viver cada instante depende não apenas do instante, digamos assim, que lhe é imposto de fora, mas depende de como ele usa essas lembranças, esse acervo, não é? Esse tesouro de imagens, para ver se ele dá uma adesão estrita àquilo que vem de fora, e se for negativo, ele está escravizado à dor, ou se ele, diante de uma coisa negativa que vem de fora, ele, porque tem uma flexibilidade temporal maior de consciência, com memória, mas também com esperança, com passado, mas também com expectativa de futuro, ele vai podendo então contrapor-se. Ele não é apenas um reflexo das circunstâncias, não há um determinismo no sentido que depois um certo materialismo mecanicista procurou impor dentro da modernidade. Não, o homem, ele não está dissociando o homem do mundo. A lei do mundo é a lei mecânica do jogo dos átomos no vazio, mas só que os átomos são capazes de um desvio, de uma criação de rota própria. Ele diz, isso no homem é essa possibilidade de você não ser apenas o eco das circunstâncias, o reflexo passivo das circunstâncias. As circunstâncias continuam existindo. Ninguém vive fora do tempo das coisas, mas o tempo das coisas não é o único tempo, nem é o tempo que importa, principalmente no caso ético. A ética se constitui numa temporalidade que não é a temporalidade do mundo, é a temporalidade interior da consciência, onde ela, aclarada, conhecendo a lei do mundo, ela também reconhece a sua possibilidade de autonomia através do jogo desviante e um jogo seletivo das imagens. Ou seja,
ele é o primeiro na antiguidade, isso vai ter repercussão até em muitas terapias que chegam aos nossos dias, em que depende em grande parte do homem, sobretudo do homem, digamos assim, a maneira como ele está dentro do mundo, como ele se coloca dentro do mundo e como ele passa a receber as influências do mundo. O homem não é apenas a consequência do mundo, ele não é apenas o resultado de uma série de fatores de todo tipo, biológicos, genéticos, históricos, sociais, políticos, econômicos, ele não é apenas uma resultante, certo? Sartre até poderia se ver em que sentido é possível juntar Sartre com Epicuro, mas Sartre vai exatamente também mostrar isso. Nós não somos o caso particular de uma lei geral, e nós não somos também apenas o efeito de uma série de cadeias de causas. É essa a coisa estranha que Epicuro já havia percebido, e a coisa grandiosa que faz do homem o seu próprio autor. Os deuses ficam admiravelmente como modelos à distância. Os deuses também constituídos por átomos que se congregam dentro do vazio infinito e que podem também ser dissolvidos. Os deuses não interferem na vida dos homens, por isso a responsabilidade do campo humano, da moira humana, é totalmente humana, é humana, apenas humana, mas os deuses dão aos homens, na sua distância, uma espécie de modelo. Por quê? Porque eles vivem serenamente, eles que não vão jamais perecer, eles vivem serenamente, usufruindo de um prazer infinito, de uma beatitude perfeitíssima, e eles vivem num conjunto de mortais, mantendo essa serenidade, essa felicidade, justamente porque entre eles a dialogação, a conversação, a troca de sabedoria é a constante, é a característica constante. Na verdade, o que Epicuro propõe é que a filia, a amizade, que se concretiza no jardim, nesse grupo de amigos lúcidos que procuram cada vez mais a clareza e a liberdade interior e que se estimulam reciprocamente a permanecer nesse esforço, imite à distância os deuses. Não que os deuses venham fazer a libertação, os deuses são serenos justamente porque não estão preocupados com a humanidade nem com o mundo, eles vivem plenamente a serenidade porque eles estão tão distantes dos homens quanto os homens do jardim se separam da polis turbulenta. Certo? Então, o jardim quer reproduzir na dimensão do tempo, na dimensão humana, aquela felicidade plena e permanente e imortal que os imortais possuem nos intermundos, diz Epicuro, lá nos espaços entre os mundos, onde não há nenhuma ação sobre os homens, nem nenhuma articulação com o universo humano, eles vivem serenos. O que nós precisamos fazer é constituir uma autarcia dentro do tempo, que vai durar o que durar, e enquanto durar, nos vai fazer semelhantes aos deuses. A amizade, como está entendendo Epicuro, é uma amizade altamente falante, linguageira. Quer dizer, não é um grupo de amigos silenciosos com rituais estranhos, não. É um grupo de conversadores, de investigadores, de pesquisadores e de dialogantes. Por isso que há historiadores que registram um fato muito importante. O jardim se transforma numa espécie de casa editorial. Porque a difusão da ideia, a comunicação, o discutir filosofia, o falar com o outro sobre esse projeto de ciência iluminante, de ciência libertadora, é fundamental. Não é que eles tenham uma sabedoria e depois a transmitem. É preciso que essa sabedoria seja transmitida para incentivar a própria sabedoria a continuar como uma busca de serenidade. Então, o tempo todo, o jardim, como já assinalou um historiador inglês, é uma espécie de casa editorial e de lá emanam permanentemente cartas, textos, panfletos, escritos. Por quê? Porque é fundamental que a filia seja alguma coisa alimentada o tempo todo por uma conversação direta, oral ou à distância, através de cartas e escritos, para que as pessoas possam permanecer nessa labuta. E mais, a questão da temporalidade no epicurismo é tão forte, é tão fundamental, e se entende por quê? Porque é o espaço do homem, é o espaço da temporalidade. Se eles estão construindo a vida e fazendo um projeto de ética humano, apenas humano, é com o tempo, com os recursos do tempo, da temporalidade, o presente, passado e futuro, só, nunca com a eternidade, que eles têm que levar esse empreendimento a cabo até o final da vida, certo? Para que cada um epicurista pudesse, no final da vida, saudar a vida
com um copo de vinho forte, puro, como Epicuro teria feito, segundo Diógenes Laércio, é preciso que o tempo todo ele tivesse aproveitado o tempo, ele não tem outra matéria-prima, ele não tem a matéria-prima da eternidade, para construir a sua felicidade, para alcançar a sua meta. E isso é sempre uma preocupação com todos que estão presentes, independente de qualquer restrição do ponto de vista social, econômico, político e até étnico, e mais ainda preocupados com o futuro, com os pósteros, com aqueles que virão, porque eles também são nossos, diz o epicurista. Eles não existem ainda, mas eles virão e eles precisam saber dessas coisas, eles precisam ser convidados a esse tipo de trabalho. Então, a divulgação não é alguma coisa que se acrescenta, o uso da linguagem, a escrita, a fala, as cartas, não é alguma coisa que se acrescenta a uma doutrina, ela é um ingrediente indispensável para a manutenção, para a sustentação dessa doutrina em qualquer momento ou em qualquer época. Vale a pena insistir, inclusive, que esse é um projeto, pela sua natureza universalista, que não encontra nenhuma restrição, nenhuma limitação, do ponto de vista nem econômico, nem social, nem sexual, nem étnico. E significa, portanto, um passo extraordinário numa tradição que existia na Grécia, mas que sempre se desenvolvera com limites. O direito à felicidade, o direito ao bem, o direito à plenitude de vida, o direito a uma cidadania completa que coloca o homem em confronto com a harmonia do cosmos, não é aí limitado, como fora a democracia de Atenas, séculos antes, pelas restrições que lá existiam. Lá na democracia ateniense, embora houvesse a liberdade de construir leis, de discutir leis, de modificar leis, eram apenas alguns que podiam fazer esse trabalho. Os homens maiores, nascidos em Atenas e não escravos. Com Epicuro, não. O direito à serenidade, o direito ao prazer, o prazer sereno, o direito à felicidade é, na verdade, alguma coisa que está aberto a qualquer um. A qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer estrangeiro, a qualquer época, ao homem de qualquer local, de qualquer raça. Ou seja, é uma proposta de estilística que ultrapassa a limitação do campo helênico e mesmo das características helenísticas e se propõe como um empreendimento para qualquer tempo. Daí, inclusive, a permanência da proposta epicurista ao longo dos séculos e é por isso também que ele chega até nós com uma atualidade imensa. Aspectos da sua doutrina hoje nos tocam, talvez mais do que tocou a outras pessoas em outras épocas. Porque, na verdade, hoje nós temos motivos para traduzir a questão da libertação das influências, a libertação do obscurantismo, a libertação do mimetismo passivo, a fuga das crendices, por outras razões. Além disso, hoje ele vem nos falar que mesmo nas circunstâncias atuais de qualquer época, de qualquer povo de hoje, na verdade nós podemos ser donos do nosso destino, nós podemos ter uma reação positiva, construtiva, nós podemos ser os autores da nossa existência, os criadores da nossa felicidade, ou seja, não há adversidade externa que decida do nosso projeto ético pessoal. Em qualquer circunstância política, social, econômica, não importa. A dimensão pessoal da felicidade, a dimensão pessoal do prazer, a dimensão pessoal da busca do bem, a dimensão pessoal da busca da serenidade é uma tarefa exclusivamente subjetiva, intransferível e que só pode ser feita por cada um, só que no apoio dos que se aproximam do mesmo ideal e dos que se propõem a juntos, no jardim, buscar esse tipo de vida, criar esse tipo de existência. Nós podemos perceber bem o significado da ética de Epicuro a partir de um fato que ocorreu no século passado. Certos arqueólogos descobriram em territórios da Turquia, em Enoanda, os restos, as ruínas, de uma muralha, onde há uma inscrição. E essa inscrição é curiosa, é estranha, porque na verdade são frases de teor filosófico. Na verdade, são trechos de um texto de Epicuro que um epicurista de Enoanda, Diógenes,
teria inscrito, teria gravado na muralha, justamente para que essa mensagem epicurista pudesse estar ao alcance de qualquer um que passasse por ali, indiscriminadamente, seja homem, mulher, criança, de qualquer nacionalidade, pudesse ler aquilo que era uma espécie de resumo da suprema sabedoria humana. 4 frases podem resumir essa sabedoria e estão nas inscrições de Noanda. A primeira é: não há nada a temer quanto aos deuses. A segunda: não há necessidade de temer a morte. A terceira: a felicidade é possível. A quarta: podemos escapar à dor. Na verdade, isso é um resumo, como se fosse uma medicação, como se fosse uma receita da ética de Epicuro. O modelo da questão da saúde, que é uma das imagens mais recorrentes do vocabulário ético, aparece aí com toda clareza. O que Diógenes de Noanda está procurando transmitir a qualquer pessoa que passasse pelas muralhas da sua cidade é uma espécie de receita, é uma espécie de indicação médica de um grande médico da alma que foi seu mestre Epicuro. Esse remédio é um tetrafármacon. E é bom lembrar que a palavra, a linguagem, é dita pelos gregos sempre como um fármacon, como uma substância que tanto pode ser uma substância que cura, quanto uma substância que envenena, dependendo da dose, dependendo da forma com que ela é transmitida. Aí, a receita médica desse médico de almas que é Epicuro chega por através de um discípulo seu, por uma cadeia afetiva de amizade, e tende a ser entregue a qualquer um que passe, mostrando exatamente toda a dimensão dessa mensagem ética. A felicidade não é alguma coisa natural e espontânea, a felicidade é uma conquista, é na verdade um direito de todos e de qualquer um. Ninguém nasceu impedido de ser feliz, ao contrário, todos podem e devem buscar o bem, o prazer, a serenidade e a felicidade, e não importando que seja homem ou mulher, criança, adulto, estrangeiro, grego, turco, brasileiro, não importa, ele é sempre alguém que nasceu para a felicidade. Só que essa felicidade jamais lhe será outorgada, ou transmitida, ou doada por uma divindade, por um ser superior. Ela é o resultado de uma labuta, de uma luta, incessante luta de autodomínio, de autolibertação, de criação do espaço da sua autonomia e de busca permanente do seu prazer sábio, sereno. Quando eu visitei a Grécia, tive a oportunidade e a felicidade de visitar um lugar sagrado, definitivamente sagrado, não apenas para os gregos, mas para nós hoje também, um lugar emblemático, um lugar que é uma metáfora escrita na própria paisagem, e uma metáfora extremamente grega, mas ao mesmo tempo extremamente humanista, e que de certa maneira está por trás da proposta epicurista, como está por trás da proposta platônica, da proposta aristotélica em relação ao humano. Eu fui a Delfos e cheguei lá depois que passei durante algum tempo perto do mar, perto do azul do mar Egeu, perto do território de Poseidon. E só cheguei a Delfos depois que, num percurso ascendente, subimos até um ponto médio que ficava entre esse profundo mar azul impenetrável e uma muralha cinzenta, também inalcançável, que era o Parnaso, morada de deuses, morada de musas. No ponto médio está o santuário de Delfos. E é ali num declive que estão várias construções, templos, mas também anfiteatro para espetáculos teatrais, e há também um lugar para disputas atléticas e um caminho que vai subindo, onde
na Grécia clássica, se fazia um percurso religioso, em homenagem a Apolo, o deus da luz. Tudo isso num declive, num plano inclinado, que a gente vai ganhando, vai vencendo, vai conquistando, sempre com algum cansaço, com algum esforço, apesar da alegria crescente. Esse espaço é bem um emblema da moira humana, do território humano, da terra dos homens, da dimensão do homem, da medida humana. E poderíamos frequentar esse espaço ainda hoje, lembrando de Epicuro, como se nós estivéssemos caminhando num traçado que nós mesmos prescrevemos, numa rota que nós mesmos traçamos, e sempre dentro de um empenho, dentro de um esforço de subir mais, de esticar ao máximo a medida humana, porém sem jamais ultrapassá-la, sem jamais cometer a híbris, a desmesura. Ora, Epicuro, apesar de viver no período helenístico, é uma alma grega e o epicurismo constitui um dos mais belos cantos de cisne da cultura grega antiga, porque exatamente a sua estilística quanto ao comportamento, a sua ética, a estética da existência que ele propõe, é toda ela como uma forma de conquistar na dimensão humana aquilo que compete ao homem, exclusivamente ao homem. E o que compete ao homem é a sua interioridade. O que é no homem exclusividade dele é a sua liberdade interior. Se tudo mais for contra a liberdade, a alegria e a serenidade, dentro do próprio homem, quem decide se vai haver claridade e não sombra, alegria e não tristeza, prazer e não dor, serenidade e não angústia, é o próprio homem. Ali, no território, que é sempre um território de um declive, é sempre uma subida, é sempre um lugar de um esforço, de uma conquista, nesse território, quem decide da trajetória é o homem no seu espaço e no seu tempo. Em Delfos, claro, nós nos lembramos de Sócrates. Em Delfos, claro, nós nos lembramos de Platão. Em Delfos, claro, nós nos lembramos de Aristóteles. Mas em Delfos, sem dúvida alguma, nós temos necessidade de Epicuro para transitar por esse caminho e para apreender de forma muito forte, muito clara e muito atual o que significa a limitação gloriosa da condição humana. Onde é território humano, é só humano, e ali só depende de nós a conquista do bem, da alegria, do prazer e da felicidade. Olha, essa é uma questão gravíssima, uma questão muito séria que mereceria uma discussão muito grande. Vejam bem, já se disse que uma coisa é o bem de um lado dos Pirineus, outra coisa é o bem do outro lado dos Pirineus. O certo está de um lado, de uma montanha ou de um rio, o errado está do outro lado. Há um certo relativismo, indiscutivelmente, no mundo dos valores, não é? E isso nós não podemos ignorar, porque está aí a antropologia para nos mostrar as várias culturas, os vários comportamentos humanos, as várias linhas de vida que, tanto do ponto de vista individual, como grupal, como social, o homem estabelece. O que pode parecer absolutamente errado numa cultura é perfeitamente aceitável e às vezes até procurado por outra cultura. Só que, na verdade, a gente precisaria verificar mais no fundo dessa questão dos valores, onde se estabelece realmente o espaço da axiologia, ou seja, de uma teoria dos valores, certo? Se nós ficarmos apenas na determinação histórica ou geográfica ou cultural da ética, na verdade, a consequência fatal é a ética como uma ciência dos costumes. E a nossa atitude terá que ser, necessariamente, a daquele que vai coletando os diferentes comportamentos, vai descrevendo e vai dizendo é assim, foi assim, seria assim, ou seja, nós fazemos um mapeamento de comportamentos, certo? Claro que essa questão tem que passar por esse crivo que aponta para uma dimensão relativista, mas eu acho que há certos valores que atravessam diferentes culturas de uma forma muito mais persistente. Há uma transitoriedade de certos valores que esses
surgem como se tendo uma espécie de peso numa dimensão temporal muito mais ampla. Eu diria que talvez aquele que aparece como um valor mais persistente é o valor de justiça. A noção de justeza e de justiça, que tem variantes, não é? É uma noção que ressurge, que é recorrente, que é persistente nas mais diferentes culturas. Independente de dizer quem é o justo e de dizer quem é que estabelece a justeza e quem é que mede essa justeza, na verdade há a procura de uma equanimidade, de uma proporcionalidade que está tanto por trás da criação da própria matemática, como por trás da criação da própria ética e da própria dimensão política da ação humana. Percebe? Quer dizer, então eu acho que esse é um valor dotado de uma consistência muito mais duradoura e que poderia ser chamado de universal do que outros valores, digamos assim, mais casuísticos, mais limitados dentro da circunstância de tempo e de espaço, certo? Veja bem, você pode pegar, por exemplo, o exemplo de Hesíodo, né? Ele vive num tempo de injustiça, ele sofre a injustiça, né? Ele é lesado na partilha dos bens pelo seu irmão Perses, né? É essa a situação real, diriam os gregos da época dele a ele, e dirão a nós aqueles que, se dizendo realistas e pragmáticos, nos convidam a aceitar a situação, porque é sempre assim. E, no entanto, estranho, e a ética que tem que dar conta disso, é que o homem tem a sensação do injusto. Ele pode não ter experimentado a plenitude do justo, mas ele tem uma sensação de estar lesado, de perda, de falta, de carência, de desproporção, de desajuste, que é tanto a matriz para ele construir uma matemática e toda uma geometria da vida, como é também uma matriz para ele construir uma proporcionalidade, um balanceamento de situações, de comportamento, de bens. E essa noção de balanceamento, de pesamento, de pensamento, de ponderação, que está por trás do esforço de pensar com justeza, está por trás também do esforço de compreender o justo no sentido de justeza e de justiça. E isso atravessa as mais diferentes culturas. Percebe quando a gente vê que no Egito surge uma geometria, ainda que empírica, surge como? Surge através da mensuração de terras férteis, depois das periódicas inundações que o Nilo acarreta. Ou seja, o dispensador da justiça é aquele que tem a seu serviço, no caso ao faraó, os esticadores de cordas, os perdonáptas, que vão, na verdade, circunscrever com cordas as terras férteis, fertilizadas, e depois vai procurar fazer uma outra divisão, depois de uma nova cheia, entre aqueles que vão cultivá-las, para que haja uma proporcionalidade. Se essa é a matriz histórica e empírica da mensuração, da agromensura que vai dar no fundo em geometria, isso é também a preservação de uma equanimidade que sustenta a justiça social, a justeza política, a equanimidade do soberano, mas permite aos homens um tratamento de certa maneira proporcional e equitativo. Ou seja, o senso do equitativo ou o sentimento da existência do não equitativo coloca no homem uma espécie de procura de justeza. E essa procura de justeza aparece ou de forma positiva ou negativa, pela presença ou pela ausência da justiça, e em várias modalidades. Mas eu acho que isso é uma matriz que não pode desaparecer da nossa consciência. Quer dizer, tomar consciência, pensar, ponderar, compreender tem a ver com mensurar, tem a ver com estabelecer proporções, equivalências, tem a ver com uma procura de medida justa. Percebe? Então, a justeza ou a justiça é uma dessas coisas que se modulam histórica e geograficamente, culturalmente, antropologicamente, mas permanecem como uma espécie de vetor da condição humana consciente na busca de sabedoria em qualquer cultura que seja. E eu acho que com isso a gente escapa ao puro relativismo, ao puro contingencialismo. Sabe? É um desses valores, digamos assim, persistentes, né? Subterrâneos, por trás de éticas e por trás de compreensões, de pensamentos, de ciências, de visões de mundo
Percebe? Você vê uma cosmologia indígena, ou de qualquer povo chamado primitivo, e na verdade você vê que ali o que se dá conta? É de um certo equilíbrio de forças, de uma certa presença de forças negativas ou positivas, mas há um jogo e há uma regra do jogo. E essa regra do jogo é alguma coisa que tem a ver com uma certa concepção de justo, de justeza, numa acepção que não precisa ser estritamente ética, percebe? Mas é quase que uma espécie de a palavra é perigosa, de arquétipo, não é? De onde emanam várias possibilidades, ou de onde podem ser extraídas várias possibilidades de ponderações lógicas e evidentemente também éticas. Quando você fala em ética normativa, você está falando em ética prescritiva, em ética que estabelece um dever ser que não é simplesmente a reprodução do que está aí, certo? Quando você está numa linha de ética aristocrática, como aquela que eu mencionei do Homero, dos personagens de Homero, na verdade você encontra ali uma aderência entre o ser e o dever ser, a situação de fato e aquilo que seria o melhor. O melhor é aquilo que é a realidade de alguns, certo? Agora, isso não permite um discurso exortativo. Você não pode chegar para Ulisses e dizer: Ulisses, seja heróico, ele já é. Seja nobre, ele já é. Seja virtuoso, ele já é. Ele só manifesta isso em gestos, etc. Quando ele estica o arco, quando ele é o único a ser capaz de lançar aquela flecha com aquele arco tão terrível, tão duro, só ele faz isso, se dá a conhecer na volta a Ítaca, é porque ele está simplesmente manifestando que ele tem a nobreza, o heroísmo, a coragem, a força, a sagacidade, a mestria de Ulisses ou Odisseu. Ele não precisa conquistar, mas toda vez que você encontra um discurso prescritivo, normativo, como já aparece em Hesíodo, ele diz: ó, tolo irmão de Persas, muda de luta, faça a boa luta e não a má luta. Quando ele prescreve alguma coisa, o discurso pedagógico prescritivo, o discurso normativo, pressupõe o quê? Uma diferença, uma não aderência entre o status quo do homem, da sociedade, e aquilo que ele poderia ser. Ou seja, há um despregamento entre o dever ser e o que é. É um discurso irrealista, sim, ele não copia passivamente a realidade dada, ele propõe algo diferente do que está aí, ele é por isso mesmo utópico, ele vai sempre dizer que o que está aí não é para continuar sendo tal qual está, ele vai ser a negação do dado, ele vai propor uma construção, ele vai propor um caminho diferente daquilo que já está instituído. Ele é um discurso desinstitucionalizador do já instituído e, ao mesmo tempo, um discurso instituinte daquilo que não é ainda. E a isso se chama norma. Isso se chama ética normativa ou ética prescritiva. Ou seja, a ética é constituída em torno da noção de dever ser, daquilo que não é ainda, mas deveria ser, daquilo que não é, mas teria que ser. E isso faz parte da dimensão humana. Platão já via isso a seu tempo, Kant percebe isso também na sua época. Ele diz, os dois dizem, né? E mostram uma estranha realidade, essa realidade humana, que além de viver na dependência de tudo que é, e além de ser aquilo que ele é, ele traz dentro de si uma espécie de vestor apontando para o dever ser, que não é ainda. É uma certa insensatez, percebe? É uma certa ruptura com um certo realismo estrito e tacanho, não é? Porque é uma recusa da realidade tal qual ela é, em nome de uma realidade que, não sendo, por outro lado, deveria ser. Não existindo ainda, por outro lado, deveria vir a existir. Percebe? Então, na verdade, a questão normativa coloca o valor numa transcendência. Isso não tem nada a ver com religiosidade, ela coloca numa transcendência, coloca uma transcendência para o humano, uma transcendência que o humano mesmo constitui, mas o humano é um ser de transcendência, ele é um ser que se transcende. O humano, o Nietzsche vai dizer que ele na verdade está voltado para o além do homem, e não para o homem que já é. O humano é exatamente, a imagem do Nietzsche é belíssima e ela é altamente grega, né? Uma espécie de corda estendida tensamente entre a animalidade e o além do homem.
nós não só não nos comprazemos e nos limitamos à dimensão animal, como por outro lado, nós jamais nos transferimos definitivamente para o além do homem. Nós somos exatamente a transição e a tensão entre as duas coisas. E esses dois polos nos definem como polos. E a ética se constitui do lado daquilo que em nós é vetor para a transcendência. Sartre, que é um grande moralista, o maior talvez desse século, né, na cultura ocidental, ele vai dizer, na verdade, a grande característica do homem é ser projeto. Ele não é um ente aderente que jaz, ele é alguma coisa que se projeta, e se projeta sempre para um além daquilo que ele já é. Ele é um ser projetivo, um ser voltado para um dever ser, um além dele mesmo. E é aí que se constitui o lado axiológico, normativo da ética. Olha, se quisermos ficar estritamente no modelo grego, né, como referência, a gente poderia dizer o seguinte: vamos ficar com Epicuro ainda, né? Uma coisa é a vida na cidade, ou dentro da cidade, ou com os problemas da cidade. Essa é uma vida de luta, de dissidências, de conflitos, até de sofrimento, certo? Outra coisa é o outro polo, que é o polo pessoal, de tranquilidade, de serenidade, de prazer, de alegria, de felicidade. Nós não precisamos fundir as duas coisas, nem querer que elas sejam semelhantes. Nós devemos, eu acho, seguindo o modelo grego traduzido por Epicuro, nós podemos fazer exatamente essa separação. Nós podemos e devemos saber que quando vamos para o meio da luta política, que é a luta da cidade, nós não podemos ir procurando benefícios, serenidades, alegrias. Nós vamos para uma luta. E vamos lutar, como lutadores, vamos viver exatamente no litígio e frequentemente no sofrimento e até na derrota. É uma luta. Isso não implica que dentro de nós tenhamos que ter sofrimento, derrota e litígio. Dentro de nós, ao contrário, nós devemos viver no polo da busca da serenidade, da alegria e da felicidade. Você pode perguntar, mas isso não significa uma espécie de esquizofrenia? Eu diria não, isso significa que nós somos seres de dupla face, né? Não somos não só seres chamados de dia e de noite, seres solares e noturnos, mas nós somos também seres pessoais e políticos ao mesmo tempo. E não precisamos querer fazer a dimensão de uma desses lados da vida a semelhança do outro e vice-versa. Nós podemos ser, ao mesmo tempo, frequentadores de uma luta constante, que é a luta política, e, ao mesmo tempo, frequentadores de um jardim sereno e prazeroso. Quando a circunstância nos permite estar mais dentro da luta política, com instrumentos pitagóricos e platônicos, a gente pode ir para a polis, tentar melhorar a lei do mundo, tentar fazer com que a cidade seja harmoniosa, mais justa, não é? Seja uma nau que navegue por mares mais tranquilos e ao mesmo tempo mais corretos, né? Agora, quando isso não é possível, não quer dizer que a gente tenha também que abandonar o mundo e abandonar todo tipo de trabalho ético. Nós temos o direito e a possibilidade de cultivar nosso jardim, que, repito, não é uma ilha de isolamento, não é a recusa do mundo, não é o isolamento, mas é transformar agora a convivência política numa convivência fraterna entre aqueles que têm o mesmo projeto de vida. Se nem sempre o modelo platônico é possível, porque ele em grande parte independe de nós, porque em grande parte é possibilitado pelas circunstâncias sociais e políticas, o outro modelo, o modelo epicurista, está sempre aberto à nossa espera. Se nem sempre somos cidadãos reconhecidamente com direito a interferir na cidade, por outro lado, permanentemente nós somos aqueles que controlamos ou devemos controlar o leme da nossa nau pessoal. A serenidade poderá nos acompanhar em qualquer circunstância, ainda que não possamos, em qualquer circunstância, interferir na vida pública. Ser ético é a única maneira de se poder falar em felicidade é dentro de um contexto ético. A questão da felicidade se coloca aí, na dimensão ética da vida, certo? Quer dizer, a felicidade é um dos valores fundamentais de muitas éticas.
exemplo, de éticas como a de Epicuro ou como a de Aristóteles. Certo? Quer dizer, a ética é uma meta de vida, não é uma situação dada, não é uma situação de fato. E há éticas voltadas para a felicidade, como a de Epicuro, como a de Aristóteles que eu mencionei, enquanto que outras preferem outros valores, há éticas até voltadas para o sofrimento. Mas essas bipolaridades, tipo alegria, dor, felicidade, infelicidade, se dizem dentro de um contexto de valores éticos, basicamente éticos. Olha, ele certamente está marcado por certas concepções éticas um tanto mórbidas, né? Onde ele pode ter aprendido que esse mundo é definitivamente um vale de lágrimas, né? Uma terra de sofrimento, de purgação, e onde toda alegria se torna suspeita, porque não estamos aqui para ser alegres e felizes, ao contrário, estaríamos aqui cumprindo uma pena em busca de uma felicidade sempre adiada, sempre futura, quem sabe depois da morte. Ora, há éticas que não pensam assim. Há éticas como a ética de Epicuro, que diz o contrário, que o homem não vive procurando o bem ao mesmo tempo em que ele vive se preparando para morrer e para ser feliz depois. Não. O homem vive aqui a sua procura do bem e da felicidade, é aqui que é o território da alegria, que pode ser também o território da tristeza, da alegria ou do sofrimento, da dor ou não, dependendo de como ele constrói a sua dimensão interior, de como ele se posiciona diante do mundo e das coisas, certo? Na verdade, a vida pode ser ética e extremamente elevada desse ponto de vista, com extrema alegria. A alegria não é um valor subalterno, não é alguma coisa negativa, como em grande parte uma certa tradição religiosa e ética influencia a muitos. Não, a alegria é um valor altamente positivo. O Epicuro mostra o tempo todo, não só é um direito, é uma vocação. O homem nasceu para ser feliz e para ter prazer. A sabedoria está em construir uma felicidade que seja verdadeira e ter um prazer que não seja um prazer fugaz, um prazer variável, um prazer oscilante, mas ele situar o seu objeto de prazer em metas mais estáveis e mais serenas. Se ele consegue fazer isso, se ele faz a administração dos seus desejos, se ele direciona a sua busca para aquilo que pode lhe ser, que não pode lhe ser tirado com facilidade, porque é ele o dono daquilo, ele é o construtor daquilo, ele é o autor da sua própria obra interior, na verdade ele pode e deve ser feliz. Quer dizer, a alegria, o humor, a felicidade, o vinho que ele bebe na hora de morrer, ele bebeu ao longo da vida. Aquele foi o último momento, quem sabe, de saudação pelos prazeres que ele teve, os prazeres autênticos, os prazeres naturais e necessários que ele procurou, que ele conquistou, apesar de toda a diversidade. Epicuro dá o exemplo. Ele faz uma ética do materialismo, percebe? Quando ele mostra que o homem é um ser provisório, um ser histórico e um ser temporal, constituído de corpúsculos que se juntam e que se separam e que dão a ele uma dimensão limitada de vida, isso é um fundamento materialista da condição humana. O homem não vai ter sobrevivência, não vai ter outras vidas, ele é um agregado atômico, material, e vai se desagregar num determinado momento. Isso não impede, ao contrário, reforça que nesse tempo limitado que ele tem que se empenhar ao máximo para viver, ainda que temporariamente, a semelhança dos deuses, certo? Então, na verdade, o que ele tem é uma ambição muito maior de ser feliz. Ele não pode adiar a felicidade, ele não pode adiar o prazer, ele não pode adiar a alegria, porque toda alegria, todo prazer, toda felicidade, toda liberdade, ele vai conquistar ou não no tempo de que ele dispõe, que é o tempo da sua vida. Então é uma ética que é materialista com uma grandeza extraordinária, porque é ao mesmo tempo uma ética que tem como referencial o outro, o amor ao outro, que o outro vive a mesma circunstância. O companheirismo do humano em relação ao humano, você sentir que você é limitado, mas vocacionado para o bem e para a felicidade, e você reconhecer que o outro é identicamente humano, com o mesmo direito ao bem e à felicidade, é que dá o fundamento da filia. É isso que sustenta essas seitas epicuristas iluminadas, iluministas, que são constituídas no jardim,
certo? São agrupamentos de sábios materialistas que vão procurando um prazer sereno e procurando viver na dimensão temporal, por um pouco de tempo, aquilo que os deuses têm para sempre, a beatitude. A beatitude é um atributo permanente dos deuses e pode ser uma conquista provisória dos homens. E é isso que dá a alegria da vida, é isso que dá o heroísmo. Albert Camus vai retomar esse tema grego. O heroísmo do humano está exatamente em ser ético, profundamente ético, de um sentimento de filia, de amizade extraordinário para os presentes e até para os pósteros, apesar de saber que com isso ele não vai ter nenhuma outra recompensa. Essa é a grandeza do homem, de defender a felicidade para o humano, não apenas para ele. Para isso ele precisa ter uma compreensão lúcida, aliada a um sentimento de fraternidade, de irmandade com os outros homens. Isso aí é uma forma, digamos assim, corriqueira, do mesmo modo que você pode falar a filosofia da odontologia. Essas expressões permitem essas coisas muito vagas. Mas aí quando você fala a ética da máfia, a ética da quadrilha, qualquer coisa, não, é exatamente o estatuto regulamentador de um certo comportamento. Mas isso aí você tirou o ético de todo o sentido maior de ética. Se trata simplesmente na verdade, um regulamento que reúne e que rege a vida de determinadas pessoas, de determinadas ações, ou de determinadas profissões, certo? Essa pergunta me foi feita de uma outra forma. Como é possível considerar de valor ético a ação de uma secretária que está traindo a ética profissional porque está dizendo coisas a respeito do seu patrão que ela talvez, como secretária, não devesse dizer? Ou seja, ela está apenas dentro de um código profissional que, com abuso da expressão, se chama de ética profissional. É ética profissional no sentido muito limitado, não é a ética no sentido de valores mais amplos, de comportamento humano. E é claro que se você fizer um escalonamento de valores, você vai também chegar a esse nível. Há uma ética do professor, há uma ética de todo mundo, há uma ética do homem da televisão, há uma ética das comunicações, certo? Mas tudo isso tem que estar dentro de uma hierarquia de valores, e isso não pode ser o cume, o ápice. Essa ética setorializada, corporativa, profissional, ela está regida por valores maiores, que são valores de uma ética social, de uma ética humana, de uma ética com valores universais do tipo de justiça, por exemplo. Quer dizer, entre trair o patrão, a secretária, e trair um sentimento de justiça que ela tem como ser humano, não apenas como secretária, obviamente que ela tem que dar primeiro atenção à sua condição humana, à sua consciência ética, à noção de justeza e de justiça, e não vai ser cúmplice da injustiça que o seu patrão está cometendo, justamente presa que estaria a um código simplesmente de comportamento profissional. Há toda uma hierarquia de valores, e aí você pode também fazer uma hierarquia de éticas nesse sentido, um tanto já amplificado da expressão. Nós vivemos uma moral social completamente despregada dos valores que, às vezes, hipocritamente, nós defendemos no campo pessoal, certo? Quer dizer, é extremamente difícil você ter atitudes realmente justas dentro de um contexto social e político profundamente injusto, certo? Quer dizer, se nós estamos numa sociedade onde a noção de justeza, de equanimidade, de proporcionalidade, de distributividade são escandalosamente quase que inexistentes, qualquer ação que pretenda a justeza e a justiça, ainda que ele deva ser empreendida, tem a tendência a ser negada pelo próprio contexto. Percebe? Por quê? Porque, na verdade, você está vivendo numa situação basicamente injusta e tentando ali fazer pequenas inserções de justeza e de justiça. Só que conforme o trabalho de justeza que você quer empreender, se você lê esse trabalho no conjunto, ele pode ser um reforço da injustiça geral. Então é muito difícil você ter uma consciência tranquila do ponto de vista ético e social, porque na verdade todo o seu comportamento está dentro de uma moldura
basicamente de justiça. Quer dizer, os contrastes são tão grandes, os desapossados de tudo são em tal número, os privilegiados são tão terrivelmente poucos, que já se mostrou, já se tem mostrado que é difícil você falar da noção de direito, não é, que é uma noção de sentido ético e político dentro desse contexto. Qual é o direito? Ele existe abstratamente, no plano concreto, ele é desmentido dentro dessa situação geral. Veja bem, você quer tomar uma atitude corretíssima e ela se torna totalmente ambivalente, porque os termos nunca são claros, muito claros. Né? E, sobretudo, porque esse contexto, basicamente injusto, frequentemente questiona a sua própria ação. Então, as pessoas acabam levando certos valores, exacerbam certos valores éticos, criando, inclusive, uma cultura moralista, estrita, esquecendo-se dessa situação geral. Certo? Quer dizer, na verdade, você tem de construir uma ética pessoal num país como o Brasil que leve em conta, por mais difícil que seja, essa ausência de justiça que caracteriza a nossa situação. A ética não é uma coisa, não é uma conquista definitiva, não é uma situação de plenitude permanente, não é uma santidade, uma suposta santidade, né? A gente não teve tempo aqui de discutir, mas na verdade o universo ético é extremamente ambíguo. É da essência do ético ser ambíguo, né? Quem não leu, leia Simone de Beauvoir, por uma moral da ambiguidade. Na verdade, houve essa ideia de que eu pudesse ter valores éticos que eu, tomando conhecimento, de certa maneira aplicaria sempre na vida, como eu aplicaria certas regras, né? certas regras matemáticas para fazer todos os meus cálculos. Não é assim. A situação ética é uma situação permanentemente de escolha, e nunca é uma escolha dentro de uma plenitude de certeza. Nunca é. Percebe? Então você sempre ganha perdendo e sempre perde ganhando. Quer dizer, há uma dupla face o tempo todo. Por isso que a ética é sempre acompanhada de uma certa tensão e de um sentimento de responsabilidade. Percebe? Há um lado de jogo, há um lado de aposta na coisa ética sempre. Percebe? Você não pode dizer assim, eu fiz exatamente o que eu deveria ter feito. Não existe isso. Quer dizer, eu escolhi exatamente o caminho que eu devia escolher. É claro que muita gente pensa assim, afirma assim e se defende assim, unhas e dentes, para não perceber exatamente a riqueza das questões e a ambiguidade que há no fundo de toda escolha e de toda decisão. Viver num campo ético é viver num campo de escolhas. Viver no mundo dos valores é viver num mundo de bipolaridades, de oscilações. Percebe? A liberdade não é uma situação de fato, é um processo de conquista, todo ele marcado pela tensão das escolhas que você vai fazendo. Percebe? Quer dizer, e na verdade, aí a questão transfere-se imediatamente para o núcleo da questão da liberdade. Percebe? Eu não posso ser livre, não existe o ser livre. Existe permanentemente o esforço de libertar-se, que é outra coisa. O que eu sou como situação de fato, os gregos já montaram isso, Platão não cansou de dizer, é um prisioneiro. A situação de fato é uma prisão. Tudo que é conquista, tudo que é situação de direito, é um libertar-se, é um processo, é um esforço, é um trabalho, é uma ruptura, é uma conquista. Isso nunca cria um estado de liberdade, isso nunca cria uma situação de liberdade, cria, ao contrário, um processo contínuo de libertação. E é aí que a ética se coloca. Percebe? Então, o que acontece quando exatamente a pessoa diz, como é que eu faço? É porque, na verdade, o mais cômodo, para não viver essa tensão do humano, era eu dizer assim, eu já possuo os valores, já fiz todas as escolhas que devia ser feitas, estou instalado dentro da plenitude do correto e do justo. Não existe essa situação não é humana, ela não está aberta ao humano. O humano não convive nessa situação, ele não existe. O existir do humano é o existir na tensão do libertar-se e do libertar. Libertar-se se a ética é estritamente pessoal, do libertar se ele acha que há uma dimensão, se é possível, uma dimensão além da pessoal, quem sabe uma dimensão social e política, mas é o esforço do libertar. O que você tem apenas como dado, como palpável, é a não liberdade.
que você tem como palpável é o não valor, é o fato. O que você não tem, o que é obra sua ou será obra sua, é o direito. O direito é uma construção. O direito é o resultado permanente de uma procura, de um empenho, de um esforço, de uma labuta, de uma luta. Quer dizer, a ética se constrói numa irrealidade de fato. E ela impõe à realidade de fato a dimensão irreal do direito. E é essa estranha situação que é a situação inerente à condição humana. Percebe? Quer dizer, se você for fazer uma leitura neutra do homem, o homem não é apenas aquele que é aquilo que é aquilo que é, só querendo ser uma série de outras coisas e querendo mudar coisas. Isso faz parte do ser do homem. Ele é um ser de procura. E é por isso que ele faz ciência, é por isso que ele faz arte, é por isso que ele faz política, é por isso que ele cria instituições, é por isso que ele faz cultura. Ele é um ser de cultura porque diz não à naturalidade do natural. E é nessa não naturalidade natural que é uma criação do homem que se constrói o universo das leis, o universo dos conceitos, o universo dos valores. Não, no caso atual, a gente sabe que se trata de uma imposição das circunstâncias, né, brasileiras, né? Mas é uma questão a ser pensada com mais delicadeza e com mais profundidade, né? Se ética e moral se sobrepõem, ética e moralismo não são sinônimos, né? E do ponto de vista de muitas manifestações que eu tenho percebido, que eu tenho escutado, que eu tenho lido, me parece uma tendência a um certo equívoco, né? Que nós corrigiríamos todas as mazelas políticas desse país com uma espécie de imposição de um certo moralismo, né? Já várias pessoas estão mostrando, a própria Marilena Chaui faz isso no ensaio dela sobre ética, que isso é extremamente equivocado e perigoso, porque na verdade é ainda você procurar, dentro do modelo populista, um pai da pátria, só que honesto, finalmente, né? Só que não roube o dinheiro do povo, né? Não transforme em bens pessoais, certo? E isso não tem nada a ver com aquilo que seria realmente a questão da ética no campo da política. E aí, me parece que realmente o grande valor é exatamente a questão da justeza, da justiça, da proporcionalidade, da equitatividade dos bens, certo? Então é muito fácil você dizer, bom, agora eu vou tentar resolver o problema do país, vou pegar um homem realmente honesto, bem casado, pai de filhos, que nunca traiu uma mulher, um homem sóbrio, que não bebe, e vou botar no governo como se, na verdade, ele fosse conduzir esse país como se fosse a sua casa, de todo mundo vai ser também assim, muito regrado, muito serinho, aquela coisa toda, e como se isso fosse a solução, que é exatamente um dos grandes equívocos que passa pela cabeça de muita gente, pensando que uma espécie de udenismo seria aquilo de que nós estamos precisando. Nós estamos precisando, sobretudo, de uma distribuição mais equitativa, mais justa de bens em todos os sentidos, bens materiais, bens culturais, oportunidades, etc, etc. O que não podemos é tentar construir um governo ético dentro de uma situação que é a ética visceralmente porque é injusta. Percebe? Enquanto houver esse disparate de situações, quer dizer, milhões de famintos e alguns comprando casas em Miami, na verdade, tudo mais soa como hipócrita, soa como pequeno paliativo, soa como engodo, soa como engano para a população. A questão da ética no campo político é uma questão que me parece basicamente fundamentada no princípio de justiça. Enquanto nós não nos formos um país mais justo em todos os níveis, a questão da ética, quando ela entra como falácia frequentemente. Deixa tudo como está, mas eu ponho um bom homem no governo. Deixa tudo como está, mas olha, veja bem, ele é um bom marido, é um bom pai. Não interessa que ele seja bom marido ou bom pai. Não é disso que se trata, diria Epicuro. Que ele seja feliz na vida dele, na casa dele, no jardim dele. Não é disso que nós estamos precisando enquanto país. Percebe? Não é dessa ética
pequena e dessa moralidade particular que nós estamos querendo para transformá-la no modelo para a sociedade toda. Nós estamos precisando de reformas, de modificações estruturais que deem condições mais justas ao conjunto da população e dentro disso cada um vai construir a sua ética pessoal, a sua maneira, vai desenvolver o seu prazer, a sua maneira, porque não há modelo homogêneo de vida pessoal, não há nenhuma possibilidade de você padronizar os desejos, não há nenhuma possibilidade de você universalizar o que para todos deveria ser o desejo natural e necessário. O natural e necessário depende da situação de cada um, da peculiaridade de cada um, da diferença que cada um manifesta no seu modo de ser. Então não é disso que se trata, é pegar o bom pai para fazer de modelo para todos. Vai ser um horror, vai ser uma chatice, vai ser um autoritarismo, vai ser um patrulhismo desesperado, não é nada disso que a gente quer. A gente não quer um bom pai de família, não quero um mau pai de família, eu quero alguém que, respeitando as reivindicações populares, as diferenças que existem na sociedade, lute para implantar melhor distribuição de bens, mais justeza e mais justiça. É isso que nós estamos precisando basicamente. A questão da ética pessoal não é para ser transposta automaticamente para o político. Elas devem ficar separadas. É até prudente que elas fiquem separadas, porque cada um vai viver a sua vida pessoal de acordo com o seu modelo, mas a vida coletiva tem que ser em função de uma divisão, de uma distribuição mais justa de recursos.